Bom, gente, claramente eu dei uma bugada aqui, né? Errei aí, apertei um botão errado, mas assim, pra gente concluir, né? Então, falar um pouco sobre o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. O Código Florestal anterior, ele era de 1965 e foi reformulado em 2012 para basicamente atender aos interesses da bancada ruralista, tá certo? Então, esta lei estabelece normas sobre a proteção da vegetação, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Porém, a gente vai trazer aí, né, algumas questões. Reafirma a importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade e no crescimento econômico. Então, veja, ele traz aí a função estratégica da atividade agropecuária em primeiro lugar, né? Então, como sendo aí extremamente importante para o crescimento econômico, tá? Visa aí compatibilizar e harmonizar o uso produtivo da terra, a preservação da água, do solo e da vegetação, né? E aí tem como princípios: fomenta a pesquisa científica e tecnológica para o uso sustentável dos recursos, né? Criação de incentivos econômicos visando a preservação e a recuperação da vegetação nativa, e estabelece a responsabilidade comum entre União, Estados, né, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil para a criação dessas políticas de preservação e restauração da vegetação nativa. Então, né, baseado aí no princípio constitucional de que nós somos, né, que o meio ambiente ele é um bem coletivo e nós somos responsáveis, e aí traz aí também essa responsabilidade para a sociedade civil. E aí é importante a gente destacar nessa lei alguns conceitos. Os conceitos de APP e de reserva legal. Então, APP é uma área que é protegida, coberta ou não por vegetação nativa, pode ser outro tipo de vegetação, pode ser uma grama, tá? Mas ela é protegida. E tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade. Além de facilitar o fluxo gênico, né? O transporte de material genético, seja de fauna quanto de flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E a reserva legal é aquela área que está localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, né, que visa justamente assegurar o uso econômico dos recursos naturais de maneira sustentável dentro desse imóvel, auxiliando na conservação e reabilitação dos processos ecológicos. Então, assim, falando um pouquinho, né, sobre a APP. Onde é que estão as APPs? Aqui a gente vai ter, tá, toda a descrição das APPs de acordo com a lei, mas eu vou passar aqui para a figurinha. Então, a gente tem como APP as restingas, ou seja, essa vegetaçãozinha aqui que fica, né, próxima aqui, que fica na areia da praia, que ela tem o objetivo de proteção dos mangues e fixação de dunas, tá certo? Fixar essa areia, tá? Os mangues são áreas de preservação permanente, todo e qualquer mangue é área de preservação permanente. E aí, quando a gente vem aqui para a questão nascentes, em torno de nascentes, né, um raio no entorno das nascentes, eles são áreas de preservação permanente. E nos rios também, para cada lado, né, em cada margem, a gente tem aí uma área que deve ser preservada de vegetação, que é considerada APP. Temos ainda as APPs de tabuleiro, que é esse tipo de relevo aqui, né, que tem essa, que é íngreme assim, que tem esse corte. Então, da borda do tabuleiro, 100 metros para dentro, né, é a área de preservação permanente, a vegetação tem que ficar lá, tá certo? Então, ó, temos ainda os topos de morros, montes, montanhas, serras, todo o topo de morro, ele também é APP. Encostas com declividade superior a 45 graus, então se essa declividade aqui é bem íngreme, maior do que 45 graus, ela é também área de preservação permanente, essa vegetação não pode ser retirada. E aqui, né, temos, como já falamos antes, as matas ciliares nas margens dos rios, das nascentes, reservatórios, lagos, lagoas, barragem natural, artificial, qualquer que seja o tipo de reservatório de água, ele tem que ter uma área, um raio ao redor de vegetação considerada área de preservação permanente. Em relação às margens de rio, a APP de margem de rio, riacho, ela vai variar em função da largura. Então, quanto mais largo for o rio,
maior tem que ser a APP, chegando aí até o limite de 500 metros, tá? Então, o mínimo de 30 metros e o máximo de 500 metros de APP para cada lado, né? Em cada margem do rio, tá certo? Já a reserva legal, né, como eu falei lá no conceito, ela está dentro de uma propriedade privada. E essa reserva legal, ela varia em função da localização. Então, na Amazônia, a reserva legal ela é de 80%. No Cerrado, Pantanal, né, pega aqui 35%. E já aqui na região de Mata Atlântica, Caatinga, Campos, né, do Sul, ela vai pegar aí, né, uma área de 20%. Isso quer dizer o quê? Que se eu possuo uma propriedade de 100 hectares na Mata Atlântica ou na Caatinga, eu vou ter 20 hectares de reserva legal, ou seja, de uma área que eu devo proteger, devo deixar ela com a vegetação nativa, não posso mexer, não posso usar aquela área para produzir, tá? Não posso desmatar aquela área. Se a minha propriedade ela é lá no Cerrado, né? Então, 35 hectares, a mesma propriedade, tá? De 100 hectares. Então, 35 hectares são destinados aí para reserva legal. E na Amazônia, 80 hectares. Então, imagine, você tem uma terra de 100 hectares na Amazônia, do quais 80 você não pode mexer, porque é reserva legal. Então, isso tem sido motivo de diversos conflitos na região amazônica e, principalmente, né, os desmatamentos ilegais. Porque, veja, se está dentro da minha propriedade, eu me acho no direito de limpar toda aquela terra para abrir pasto, para abrir área agrícola. E aí acaba que é ilegal porque está dentro dessa previsão aqui da lei, né, do Código Florestal de reserva legal, tá bom? E uma inovação, né, que foi também que veio junto com o Código Florestal de 2012 foi o Cadastro Ambiental Rural, né? Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele é um registro obrigatório para todo mundo que tem imóvel rural, né? E ele vai trazer aí as informações ambientais dessas propriedades, compondo aí uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Com o caso, gente, é feita a medição da propriedade e a partir daí, né, é delimitado quanto que é destinado à reserva legal dentro daquela propriedade, tá certo? E aí existe esse controle. E para a gente concluir, né, a Lei 9.605 de 1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Então, essa Lei de Crimes Ambientais, ela traz aí punições, sanções, né, penais e administrativas, né? Então, ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, né, que estejam aí cometendo aí condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. E aí são considerados crimes ambientais, de acordo com a Lei 9.605, os crimes cometidos contra a fauna, né, animais silvestres, nativos ou em rota migratória, e também aqueles crimes cometidos contra o seu habitat, né, que aí vai causar um prejuízo do desenvolvimento das atividades daqueles animais, né? Se o habitat foi prejudicado, os animais também são prejudicados, né? Lembra lá dos conceitos de nicho ecológico, dos hábitos, tá? Crimes contra a flora, causar destruição ou dano à vegetação que estejam localizadas em áreas de preservação permanente ou a unidades de conservação. Então, se é uma área de preservação permanente, foi lá, desmatou, queimou, é crime ambiental. Se é dentro de uma unidade de conservação, é crime ambiental. Em outras áreas, é necessário autorização para você retirar a vegetação também, tá certo? Principalmente quando a gente está falando de vegetação nativa, tá? E se enquadra também como crime ambiental aqueles crimes cometidos contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, ou seja, violação da ordem urbana e ou da cultura também configura um crime ambiental. Violação da ordem urbana, provavelmente vocês já viram algum cartazinho em algum bar, em algum lugar, proibido ligação de carro, de acordo com a Lei 9.605/98, que vocês nem sabiam que era uma lei de crimes ambientais. Som alto constitui uma violação da ordem urbana, tá? Pichação de... pichei uma estátua, né? Depredei uma estátua, pichei a igreja ali da praça,
tá? Isso é um crime contra o patrimônio cultural e também se constitui num crime ambiental. E aí a gente tem, né, como punições as penas restritivas de direito, que são a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão das atividades. Quando a gente fala de suspensão de atividades, a gente está se referindo basicamente a pessoas jurídicas, né, que exercem alguma atividade que causou aquela lesão, aquele dano ao meio ambiente. Prestação pecuniária, que envolve aí o pagamento de multas, né, pecúnia é dinheiro, tá? E o recolhimento domiciliar, e em alguns casos até mesmo a prisão, tá certo? Não só domiciliar. E aí a gente tem como circunstâncias atenuantes da pena, né, baixo grau de instrução, arrependimento do infrator, comunicação prévia do perigo iminente e colaboração com os agentes encarregados da vigilância do controle ambiental. Aí eu queria destacar aqui, porque muitas vezes a gente vê, principalmente, né, na nossa região, que é uma região mais afastada, mais distante, a gente tem, por exemplo, aposto que se não tiver alguém, mas vocês conhecem alguém que tem um papagaio em casa, um louro, né? Então, veja, o papagaio, ele é um animal silvestre, ele não pode ser criado em casa sem autorização, a não ser que você tenha um viveiro autorizado pela CPRH ou pelo IBAMA, né? Para criar aquele animal, você não pode possuir esse animal em casa, tá certo? Então, se você tem esse animal em casa, você está infringindo a lei de crimes ambientais, ok? O cara que corta lenha, né, que corta ali a mata para poder fazer carvão, tem aquele forninho de carvão ali no meio da roça ali, o cara que usa aquilo ali para a sobrevivência dele. Então, é um atenuante de pena, tá certo? Porque a pessoa, né, tem um baixo grau de instrução, um baixo grau de escolaridade, aquilo ali é usado para sobrevivência. No caso do papagaio, muitas vezes é alegada a questão do apego emocional, né, que a gente sabe que papagaio vive bem 200 anos, né? Não sei quantos anos vive, deve viver uns 200, porque tem papagaio que passa por gerações das famílias. Mas assim, existe a questão do apego, tudo mais, mas esse animal ele pode ser retirado, inclusive, daquela família e ser levado para um local, né, adequado, de acordo com as leis ambientais. Mas muitas vezes aquele animal acaba permanecendo com a família por uma circunstância especial, né, acaba não gerando uma pena necessariamente, né, restritiva de direito, por conta de todo o histórico, de toda a situação, né, familiar ali. Então, existem esses atenuantes de pena. Lembrando que, para a legislação, não existe assim, eu não sabia que tinha essa lei. Eu fiz porque eu não sabia que tinha essa lei. Não existe isso, tá certo? Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Porque, por exemplo, eu nunca li o Código Penal. Nunca parei para ler. Mas eu sei que eu não posso chegar na rua e matar uma pessoa, né? Mesmo que eu não saiba o que é que tem dizendo na lei, nem saiba nem qual é a lei que diz que eu não posso matar uma pessoa, que se eu matar eu vou presa. Eu nem sei nem qual é a lei. Mas eu não posso matar uma pessoa. Então, o desconhecimento não nos desobriga de cumprir a lei, tá certo? Então, é uma coisa que a gente deve levar também em consideração. Então, gente, eu sei que eu falei muito rápido, mas é porque é um conteúdo muito grande e, assim, eu não queria me aprofundar muito, já que é só para a gente dar uma pincelada, quais são algumas legislações. Faltou outras, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Estatuto da Cidade, mas, de repente, a gente encaixa aí em algum momento. E é isso, não vou me prolongar mais, tá? Deu essa bugada aí, vocês vão assistir 2 vídeos, mas tudo tranquilo. Cheiro, até mais.